Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos seguir os trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa, nessa quarta-feira pós-feriado, né? Vamos aqui pegando o ritmo e vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Rodada curtinha, apenas 5 jogos. Vamos aqui passar pelo que de melhor rolou na rodada de ontem e teve coisa muito boa, tá? Tivemos atuações individuais muito grandes, tivemos atuações coletivas muito grandes, então, cara, foi bem legal. Já vai deixando o like e já se inscreve no canal agora, nesse exato momento, para dar aquele apoio. Vamos começar falando sobre o jogaço entre Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, cara. No sufoco, o Dallas conseguiu garantir a sua 8ª vitória na temporada, venceu por 103-101, graças a, novamente, Luka Magic Doncic, cara. É brincadeira o que esse cara joga. Vamos lá, hein? Primeiro período, domínio total do Dallas, né? O Dallas teve um volume de jogo muito alto, foram 30 pontos marcados. Desses 30, 12 foram do Luka, fora os 6 rebotes e 3 assistências que ele também distribuiu. O Clippers não teve produção nenhuma, tá? Foi 0 produção do Clippers no primeiro período. Foram apenas 15 pontos, 5 de 19 no field goal, 1 de 8 para 3 pontos e 4 turnovers, cara. Assim, foi ridícula a atuação do Clippers no primeiro período. No primeiro tempo em si, foi uma atuação ridícula. O Paul George tentou apenas 2 chutes no primeiro período e errou os 2. Então, assim, cara, foi horrível o Clippers no primeiro período, como também foi no segundo, né, cara? O segundo período foi mais um monólogo do Dallas, só o Dallas jogou, né? O Christian Wood entrou muito bem, foram 10 pontos para ele, e graças à apatia do Clippers no primeiro tempo, o Dallas foi pro intervalo vencendo por 19 pontos e vai por mim. Essa vantagem construída no primeiro tempo fez total diferença no final do jogo. O Clippers voltou muito bem do intervalo, tá? O Clippers voltou muito ativo. O Paul George conseguiu 8 pontos, o Morris conseguiu 9, o John Wall meteu 10 pontos vindo do banco e o Dallas não voltou legal. O Dallas teve 27,3% de field goal no terceiro período e apenas 10% na bola de 3. Só o Luka produziu, ele fez 10 pontos, o que foi muito pouco em relação ao que o Dallas produziu no primeiro tempo, cara. No terceiro período, o Clippers meteu uma parcial 33-15 e voltou pro jogo. Não virou, não conseguiu virar o jogo, mas encostou e muito no placar. E o quarto período desse jogo foi simplesmente fantástico, cara. O Clippers pressionou pra caramba Paul George, Morris e principalmente o Nicolas Batum, que foi perfeito nos arremessos, tanto no quarto período como no jogo em si. Só no quarto período, pra vocês terem noção, Batum meteu 13 pontos e não errou nenhum arremesso. Graças a essa pressão, o Clippers chegou a deixar a vantagem do Dallas a apenas uma posse. O Luka ficou sumido durante uma boa parte do quarto período, tá? O Luka quase não apareceu. Quem manteve o Dallas na frente foi o Red Bullock, que não tinha jogado nada o jogo inteiro, mas jogou pra cacete no quarto período. Foram 13 pontos pra ele, 4 bolas de 3, e ele foi o responsável por manter o Dallas vivo. Obviamente, a defesa do Dallas teve bons momentos, principalmente ali em posses em que o Dorian Finney-Smith deu uma parada, deu uma limitada no Paul George, só que o Red Bull foi quem manteve o Dallas na frente. E na reta final, quando a vantagem do Mavs era de apenas uma posse, o Luka apareceu, né? O gênio apareceu no minuto final, onde de alguma maneira ele acertou uma bola espírita quase na saída da quadra, sabe? Assim, num micro espaço entre a sideline e a linha de 3, o Luka conseguiu achar um arremesso, meteu essa bola de 3. Por alguma razão, ele mandou a torcida do Dallas calar a boca. Na entrevista coletiva, ele até disse que ele não sabe por que ele fez isso, mas ele fez. Importante citar que o Dallas estava jogando em casa, então não fazia sentido o Luka mandar a torcida calar a boca. Mas ele fez isso. Os gênios também cometem loucuras, né? Os gênios também cometem ações que a gente não sabe explicar. Luka meteu essa bola espírita e simplesmente matou o jogo. Dallas conseguiu vencer, 8ª vitória do Dallas e 7ª derrota do Clippers, tá? Destaque do jogo. Luka, 35 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, jogo fantástico. Dorian Finney-Smith foi muito bem, foram 21 pontos para ele e 7 bolas de 3.
um dos melhores jogos do Dorian Finney-Smith com a camisa do Dallas, hein, cara? Isso tem que ser citado. Pelo lado do Clippers, o Paul George, depois de um primeiro tempo horrível, foi muito bem no segundo tempo, ele terminou com 23 pontos, mas pra mim, o melhor jogador do Clippers foi Nicolas Batum, veio muito bem do banco, foram 22 pontos e 100% no field goal, tanto nos arremessos de quadra como na bola de 3, cara. Grande jogo e grande vitória do Dallas Mavericks, tá bom? O New York Knicks venceu o Utah Jazz, cara. Venceu o Utah por 118-111 e foi a primeira derrota do Utah Jazz dentro de casa, né? Desde que eu gravei o vídeo elogiando o Jazz só perde, cara. Será que eu ziquei o Jazz? Será que a culpa é minha? Espero que não seja, porque eu gosto muito do Jazz e eu já apadrinhei o Will Hard como um dos meus treinadores favoritos, né? Ele tem uma cara de nerdola, sabe? Ele tem uma cara de quem vê anime. Eu simpatizei com o Will Hard. Eu espero não ter zicado o Jazz. Espero que o Jazz em breve vença, mas não foi ontem. O Knicks conseguiu uma grande vitória graças a Jalen Brunson. Mas vamos lá. O Knicks equilibrou muito bem o jogo no ataque no primeiro tempo, conseguiu jogar de igual para igual ofensivamente contra o Jazz, que é um dos melhores ataques de toda a liga. Venceu, inclusive, o primeiro tempo por 61-58. No terceiro período, o Jazz conseguiu virar o jogo graças ao Malik Beasley, que teve um alto volume vindo do banco. Foram 9 pontos para o Malik Beasley no terceiro período. E no quarto período, graças a ele, Jalen Brunson, o Knicks conseguiu vencer, né? O Jalen Brunson meteu 12 pontos no quarto período e comandou essa vitória gigantesca do New York Knicks, 7ª vitória do Knicks na temporada, e fez com que o Jazz amargasse a sua 6ª derrota, né? Jalen Brunson terminou com 25 pontos, 8 assistências e 3 roubos de bola, grande jogo do Jalen Brunson, e o Kelly Olynyk terminou com 27 pontos e 11 rebotes e foi o grande destaque da equipe do Jazz. Grande vitória do Knicks, cara. Parabéns, Knicks. Precisava dessa vitória, né? Depois da derrota pro Thunder, o Knicks precisava vencer bem. E ontem venceu bem. O Portland Trail Blazers conseguiu sua 10ª vitória na temporada ontem contra o San Antonio Spurs, cara. O Blazers venceu por 117-110, né? O Portland foi muito produtivo no primeiro tempo. Foram 62 pontos marcados e 8 bolas de 3 convertidas. Jeremy Grant teve um ótimo primeiro tempo, foram 19 pontos e 4 de 5 na bola de 3. Ótimo volume de ataque do Jeremy Grant. No segundo tempo, o Spurs pressionou bastante, tá? Pressionou bastante. Devin Vassell, Jakob Poeltl e o Keldon Johnson tiveram um alto volume de jogo, pressionaram muito, muito mesmo o Blazers, só que o Portland segurou a onda e conseguiu garantir essa vitória gigantesca contra San Antonio, que tá numa fase muito ruim, né, cara? Spurs amarga sua 9ª derrota, teve um ótimo início, né? As 2 primeiras semanas do Spurs foram muito boas, só que essas últimas 2 não estão tão legal, né? Não estão tão legais, né, na verdade. E o Blazers vive um ótimo momento, né, cara? Ontem, de novo, Jeremy Grant foi o grande nome do time, 29 pontos, 8 rebotes. Damian Lillard teve duplo-duplo, 22 pontos e 11 assistências. E pelo lado do San Antonio, vou destacar o pivô Jakob Poeltl, que meteu 31 pontos e 14 rebotes, tá bom? Vamos falar agora sobre Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Esse foi um jogo muito legal, porque colocou frente a frente, né, a juventude do Ja Morant e a experiência do CJ McCollum, que foi o grande nome do Pelicans, principalmente pelo fato do Zion Williamson não ter jogado, tá? Tinha tudo para ser um duelo entre Zion e Ja Morant, entre primeira e segunda escolha do draft, mas acabou sendo um duelo entre juventude do Ja e experiência do CJ McCollum, e a experiência do McCollum fez a diferença. Pelicans venceu por 113-102, né? No primeiro tempo, a gente viu um ataque do Grizzlies muito produtivo, né? Espaçando bem a quadra, Brandon Clark vindo bem do banco, Jaren Jackson Jr., né, cara, voltando bem, teve seu primeiro jogo na temporada, né? Voltou de lesão, voltou de cirurgia e conseguiu ter um bom desempenho, principalmente na defesa, mas quem brilhou mesmo no ataque do Grizzlies foi o Ja Morant, que teve um volume de jogo impressionante no primeiro tempo, foram 24 pontos para ele, e assim, diversas jogadas de efeito, bandejas maravilhosas, infiltrações lindas, enterradas gigantescas, e ele foi o responsável pelo Grizzlies ter ido para o intervalo vencendo por 1 ponto de vantagem. A vantagem só não foi maior porque o Pelicans teve, primeiro, um Brandon Ingram e um Trey Murphy muito bem no primeiro período, né? O Ingram meteu 10 pontos e o Trey Murphy meteu 7. Trey Murphy que substituiu o
substituiu o Zion Williamson, e o Pelicans também não teve um prejuízo tão grande assim no primeiro tempo, porque o início do segundo período do Pelicans foi muito forte, né? O Pelicans encaixou uma run de 15-5, o CJ McCollum teve um excelente aproveitamento de quadra no primeiro tempo, e isso foi o que fez o Pelicans não sair com um prejuízo tão grande no final do primeiro tempo, porque o Memphis teve um volume absurdo. No segundo tempo, foi onde o McCollum entrou em ação, né? No terceiro período, o CJ McCollum pegou fogo, né? Ficou muito quente no jogo, quente ao ponto de ter tomado uma técnica por reclamação, tá? Esse foi o nível que o McCollum pegou fogo no terceiro período. Mas falando de quadra, jogou demais, encontrou ótimos arremessos, né? Bloqueou, né? Teve um ótimo bloqueio também, conseguiu defender bem, e ele liderou um terceiro período muito forte do New Orleans Pelicans, que assumiu a liderança no final do terceiro período. Ja Morant continuou muito bem, né? Continuou intenso, continuou provocando, né, a defesa do Pelicans. O Pelicans não tinha resposta ao Ja Morant até o terceiro período, o que mudou no quarto. No quarto período, a defesa do Pelicans foi fantástica. O Ja Morant não teve quase volume nenhum de jogo no quarto período, né? Ele foi muito bem defendido. E no ataque, o McCollum tratou de controlar os ânimos, segurou muito bem os erros, né, de ataque da equipe do Pelicans. O Pelicans quase não teve turnover no quarto período e garantiu aí a 8ª vitória de New Orleans na temporada, 8 vitórias e 6 derrotas, e o Grizzlies agora tem 9 vitórias e 6 derrotas, graças ao CJ McCollum, que foi demais, né? O McCollum terminou o jogo com 30 pontos, 9 assistências e 7 de 13 na bola de 3, como jogou o McCollum. Pelo lado do Memphis, Ja Morant, né, 36 pontos, jogou demais. E cabe destacar a partida defensiva do Jaren Jackson Jr., né, cara? Pro primeiro jogo dele pós-cirurgia, ele teve um ótimo desempenho defensivo. Foram 5 bloqueios. Ofensivamente foi muito mal, né? 0 de 7 na bola de 3, apenas 7 pontos convertidos. Mas foi legal ver o Jaren Jackson Jr. voltando bem na defesa, né, cara? Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal, inclusive saiu hoje mais cedo a análise de Grizzlies e Pelicans. Vale a pena dar uma olhada. E pra fechar, vamos falar do amasso, do atropelo, do passeio do Sacramento Kings contra o Brooklyn Nets. O Kings meteu simplesmente 153 pontos e conseguiu a sua 7ª vitória. E assim, né, uma vitória que foi um atropelo, foi um amasso ontem. Rapidinho, porque nem tem muito o que falar, porque, assim, foi um monólogo do Kings, né? Primeiro tempo, Sacramento meteu 73 pontos, né? Foi algo absurdo. O Terrence Davis entrou muito bem no jogo, conseguiu um ótimo volume na bola de 3, pressionou, roubou bola. O Kings foi fantástico, né? O Kevin Huerter, muito forte no segundo período, conseguiu meter 2 bolas de 3. O Terrence Davis meteu 10 pontos no segundo período, foi muito bem. E o Brooklyn não teve muita resposta, né? Só o Kevin Durant teve relevância no primeiro tempo, e por isso que o Kings foi pro intervalo vencendo por 73-54. Na volta do intervalo, o Sacramento incorporou o Golden State e meteu um terceiro quarto da morte realmente mortal. Meteu uma parcial de 42-28, né, cara? O Kings distribuiu 3 assistências, né? Teve um aproveitamento insano no perímetro, ficou 8 de 12 na bola de 3. E ali no final do terceiro período o jogo já estava mais do que decidido. Quarto período, o Nets até botou os reservas em quadra, porque não tinha muito o que fazer. E o Kings conseguiu uma vitória gigante, 153-121, né, cara? Destaque do jogo, Terrence Davis, 31 pontos, 7 de 10 na bola de 3, veio muito bem do banco. Kevin Huerter terminou com 19 pontos e 5 de 7 na bola de 3. Só que o coletivo do Kings foi o que me surpreendeu, cara. O time chutou 59,6% no field goal e 48,8% na bola de 3. Foram 20 bolas de 3 convertidas. Cara, absurdo, absurdo que o Kings fez. Kevin Durant até que tentou, né, meteu 27 pontos, só que não teve o que fazer. O Nets foi engolido. E que show do Sacramento Kings, hein? E que show do Sacramento Kings. O Kings realmente emulou muito bem o jogo do Golden State Warriors. Impressionante. Se você quiser uma análise mais aprofundada também desse jogo, tem vídeo no canal. Saiu agora há pouco, inclusive, a análise de Kings e Nets. Vale a pena dar uma olhada. Mas, bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Comenta aqui sua opinião, o que você achou, qual foi o jogo que mais te surpreendeu, qual foi o craque da rodada, na sua opinião, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo com seus amigos. E lembrando, para assistir todos os jogos da temporada, o NBA League Pass é a melhor opção, cara. E se quiser testar
por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo, tem um link no primeiro comentário fixado que vai te dar essa oportunidade. Então aproveita, clica, se cadastra e teste o NBA League Pass por 7 dias de forma gratuita, tá bom? Fica ligado porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair, o trabalho tá só começando nessa quarta-feira pós-feriado, vamos voltar com tudo depois de um descanso no feriadinho. E é isso, gente, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.